Bem-vindo a mais um vídeo sobre a tecnologia Smart. O objetivo desse vídeo é falar da rede HSE, High Speed Ethernet, que é uma rede que proporciona a interligação de equipamentos de automação industrial em uma rede Ethernet. A rede Ethernet HSE, ou seja, a rede High Speed Ethernet, é uma rede de alta velocidade para controle de processo, 100 megabits por segundo. Tem como principal objetivo interligar controladores, computadores e equipamentos em geral em aplicações de redes digitais de automação industrial. Vamos falar agora dos seus componentes. O computador, que é o host device, é o seu componente para configuração, para manutenção. Então é um dos elementos aí principais da rede HSE. Detalhando um pouco mais, então temos aí o host device, que é um equipamento, por exemplo, uma estação de configuração, uma estação de supervisão, uma estação de manutenção. Basicamente aí é o computador que utilizamos. O link device é o equipamento que vai fazer a ponte, vai fazer a ligação do host numa rede Ethernet e interligar os canais dos equipamentos de campo. Como exemplos aí de link devices, temos aí a DF62, que tem um canal Ethernet HSE e 4 canais H1 para a rede Foundation Fieldbus de campo. Outro exemplo é a DF63, onde temos aí 2 canais Ethernet HSE, que podemos trabalhar com redundância, e temos também 4 canais de campo H1 para redes Foundation Fieldbus. Outro elemento da rede HSE é o I/O Gateway, que poderá ser um controlador para aquisição de dados de entradas e saídas digitais ou analógicas convencionais. Como exemplo aí de I/O Gateways, temos, por exemplo, o DF73, o DF95, que são controladores aí, por exemplo, Profibus, ou controladores como o LC800, o DF75, o DF89, que são controladores programáveis, programados aí através de ladder ou através de blocos. São equipamentos aí convencionais ou equipamentos para trabalhar em rede, mas são equipamentos que não são Foundation Fieldbus. Outro equipamento da rede HSE é o FD, que poderão ser equipamentos de campo, como transmissores e também posicionadores. Como exemplo de FD, são equipamentos de campo como transmissores, Foundation Fieldbus, interligados diretamente na rede Ethernet, como o LD302, o TT302, da família Foundation Fieldbus. E, normalmente, são equipamentos que possuem blocos funcionais que podem ser configurados às estratégias de controle. Depois de mencionado aí todos os componentes de uma rede HSE, nós vamos falar aí um pouco da arquitetura. Nós podemos ter a comunicação vertical de todos os componentes aí da rede HSE com o computador e também a comunicação horizontal,
entre os equipamentos da rede HSE. Então, a rede HSE permite aí a comunicação de dados na horizontal ou na vertical, pegando informações do campo e levando até para a área de gestão, para a área de serviços, para a área de manutenção. Então temos aí uma ampla comunicação de dados na horizontal ou na vertical. Mostramos agora, né, essa comunicação em todos os sentidos, uma troca de dados, troca de informações entre computadores, controladores e equipamentos de campo. Aqui mostramos a arquitetura HSE, utilizando-se aí do System 302, onde temos o configurador, o Syscom, que vai configurar a nossa rede, a nossa estratégia de controle, onde temos aí a comunicação do HSE OLE Server, da rede Ethernet aí TCP/IP, comunicando lá também com os links devices, né, TCP/IP, o stack HSE e justamente lá com o H1, né, comunicando lá os 4 canais H1 Foundation Field Bus e a interligação aí dos seus dados. Vamos falar agora de alguns cenários de aplicações. Um dos cenários de aplicação é a comunicação entre equipamentos no mesmo canal. Um equipamento consegue falar com o outro, estando no mesmo canal, trocar dados e trocar informações. Outro cenário interessante de aplicação é a troca de dados entre canais. Podemos ter aí 4 canais em uma bridge DF63 e podemos trocar essas informações de dados entre canais. Mais um cenário interessante é a troca de dados entre CPUs ou entre equipamentos que estão em canais de bridges diferentes. Então é um cenário bem interessante também essa troca de dados. O link de dados entre links internos e externos da rede HSE. Então podemos aí trocar dados de um link device ou uma bridge entre I/O gateways ou link devices e fazer essa troca aí de dados. Mais um cenário é o link externo entre equipamentos da rede HSE e equipamentos de campo aí também H1. Então conseguimos aí fazer a troca entre dados de equipamentos e também principalmente aí trocar os links externamente ou internamente, conforme já comentamos. Mais um cenário interessante é o link de dados aí entre a internet, utilizando aí mais um pilar aí da indústria 4.0, passando aí para a comunicação IoT da internet e fazendo a comunicação entre equipamentos sem fio através da utilização da internet. Então, um cenário aí que utiliza esse pilar importante aí da indústria 4.0. Na rede HSE, temos aí a possibilidade de trabalhar com redundância para tolerância aí a falhas. Então, sobre o ponto de vista do hospedeiro, a rede e os equipamentos são compartilhados. Redundância é usado para alcançar aí uma alta disponibilidade da planta.
Qualquer cartão, interface, Ethernet pode ter redundância de mídia. Então, o HSE ele suporta redundância de rede e redundância de equipamento. Aqui mostramos um sistema com duas estações. Temos aqui um cenário com suítes, 2 suítes, e um cenário aqui com equipamentos, controladores e a rede de campo. Podemos ter aí em uma das redes em vermelho uma rede Ethernet HSE ligado aí a um switch primário e a um switch secundário. Em azul podemos ter aí uma outra rede HSE. A CPU da Smara DF63 possui duas entradas HSE, portanto permite fazer aí a redundância da Ethernet. Numa falha de um sistema aqui vermelho, podemos ter aqui a redundância aqui em azul numa segunda opção de rede Ethernet. Então, em uma rede HSE com redundância, nós temos aí que cada instrumento consegue publicar as mensagens de diagnósticos, trocando informações não só de dados, mas também de diagnósticos em uma rede com redundância. Então, as mensagens de diagnóstico exportam a visão que um equipamento tem de todos os outros equipamentos que participam aí da estratégia de redundância. Então, todos terão uma visão aí da redundância e do sistema. Aqui temos a visão individual da rede, onde temos aí os equipamentos trocando dados entre si, né? Enviando e recebendo através aí dos canais Ethernet. Na falha de um canal, nós temos aí a comunicação através de outro canal Ethernet, não perdendo aí os dados. Então, cada equipamento que recebe uma mensagem de diagnóstico atualiza sua tabela de roteamento HSE e usa essa informação para validar o caminho de rede, para alcançar o equipamento que enviou a mensagem de diagnóstico. Com isso, fazendo aí a redundância do sistema. Em um outro cenário de redundância, podemos ter a redundância do equipamento, do controlador, do link device. Temos aí um equipamento primário e um equipamento secundário e podemos configurar na falha do equipamento primário, o equipamento secundário assume algumas funções de rede aí de link device. Então, automaticamente, ele consegue chavear de um equipamento para outro equipamento.